coração nessa noite, Senhor. E que nós possamos aprender mais de Ti e sair daqui renovados, Senhor. Sim, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Amém. Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aqui está desligado? Amém. A graça e a paz a todos. Amém, irmãos. Eu peço que, quantos estão ainda de pé, abram a Escritura no livro de Apocalipse, capítulo 4, hoje. Apocalipse, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi, assentados sobre os tronos, 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém. Podem se assentar. Glória a Deus. Então, o capítulo 4 aqui de Apocalipse, ele começa uma sessão um pouco diferente do que a gente via anteriormente. Nós vemos aqui que há uma introdução no capítulo 1 de Apocalipse. Logo na sequência, João ele tem uma visão, né, de Cristo glorificado, uma visão tremenda, né, a qual ele, né, quando vê o Senhor, ele cai aos seus pés como morto, né, quando ele vê o Senhor em glória, né, diante dele, né, tão tremenda, né, tão grandiosa que era a visão do Senhor. Mas é interessante que quando João tem a primeira visão, ele fala assim que ele estava no dia do Senhor, né, ele se encontrava em espírito no dia do Senhor, e aí, né, ele começa a descrever a visão que ele tem. Então, o que dá a entender é que essa primeira visão, que começa lá no capítulo 1 de Apocalipse, e vai até o final do capítulo 3, ela é uma visão que, num primeiro momento, é como se ele estivesse na ilha de Patmos, está tendo aquela visão. E o Senhor mesmo diz, ainda no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 19,
ele dá uma ordem para João assim, ó, escreve as coisas que tens visto, o que nós podemos entender, né, aquilo que ele já estava vendo, né, aquela visão do Senhor, né, que ele descreve. Depois diz assim, ó, e as que são, ou seja, presente, que era o que estava relacionado às cartas às 7 igrejas, que são os capítulos 2 e 3. E depois diz assim, ó, e as que depois destas hão de acontecer. E as que depois destas hão de acontecer. Ou seja, aquilo que está relacionado, então, ao futuro. A parte das 7 igrejas é as que tens visto. As que tens visto. Escreve as coisas que tens visto. As que são, aliás. As que são é o que está relacionado àquilo que era o momento presente, né, daquelas congregações, aquilo que eles estavam vivendo, aquilo que eles precisavam, do que eles precisavam se arrepender, aquilo que precisava saber de serem estimulados. Tudo aquilo era aquilo que era presente, era aquele momento, e óbvio, né, que serve para nós, para o nosso ensino até hoje, né, mas era uma situação presente, né, daquele contexto. Depois, então, e as que depois destas hão de acontecer, é essa terceira sessão do livro que inicia hoje, no capítulo 4. Então, capítulo 4, versículo 1, então diz assim, ó, depois destas coisas, e aí João começa a descrever uma nova visão que ele tem. Então, uma visão que ocorre na sequência, após aquela primeira visão. Então, depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Então, agora ele vê uma porta aberta no céu. Ele não vê os céus completamente abertos, mas ele vê uma porta. O suficiente para que ele tenha a revelação daquilo que Deus quer mostrar a ele. Eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, olha só como ele fala então agora a respeito daquela primeira visão que ele teve. Porque quando ele tem a visão no capítulo 1, como é que é? Diz assim, ó, capítulo 1, versículo 10. Fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Depois no versículo 12, virei-me para ver a voz que falava comigo. Então aquele que falou com ele tinha uma voz como de trombeta. Agora aqui no capítulo 4, versículo 1, depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, ou seja, aquela mesma voz, que é a voz de quem? A voz do Senhor Jesus. Porque era Cristo quem falou com ele. Então a voz do Senhor, ele ouve chamando ele, vem para cá, vem para o céu. Então João ele tem uma visão, agora ele passa a ter uma visão semelhante àquela que Paulo já havia descrito. Paulo, quando ele escreve a carta, a sua segunda carta aos Coríntios, ele fala, né, em terceira pessoa a respeito dele mesmo. Ele fala assim, eu conheço um homem que há 14 anos. Vamos abrir aquele texto ali, antes de a gente prosseguir aqui em Apocalipse. 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim, ó, 2 Coríntios 12, 1, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Então Paulo está falando a respeito de si, mas fala em terceira pessoa, conheço um homem em Cristo, né? E fala que esse homem foi arrebatado ao terceiro céu, que é onde está o trono de Deus. Que é o mesmo local para onde João é arrebatado aqui. E diz assim, ó, 2 Coríntios 12, versículo 13, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Paulo não sabia, não tinha, ele mesmo não tinha certeza, a visão era tão real, era tão claro, tão, sabe, aquilo que ele estava vendo quando foi arrebatado até ao terceiro céu, ele não sabia se ele tinha sido arrebatado fisicamente, ou seja, corpo, alma e espírito, né, completamente foi levado, né, arrebatado, assim que nem Elias, né, o Enoque, né, até o terceiro céu e depois voltou, ou se foi apenas em espírito. Ou seja, ele mesmo diz, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Deus revelou muita coisa para ele, mas não revelou para ele se ele tinha ido fisicamente ou se foi apenas em espírito até o céu. Mas ele diz assim, ó, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ele apenas diz que foi, mas não revela o que ele viu. João, é interessante que João ele fala até mesmo da forma como ele foi levado. Ele diz, não foi fisicamente,
Foi em espírito. Porque diz assim, ó. E a primeira voz, agora, capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1. Parte B do versículo. Ouvira falar, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo foi arrebatado no Espírito. Então ele foi arrebatado, né, no Espírito. Isso mostra que ele não foi fisicamente até os céus. Ele passa a ter visões do Senhor, mas são visões que ele tem em Espírito. E diferente de Paulo não sabia se tinha sido em Espírito, ou seja, fora do corpo ou no corpo. Né? João aqui sabe que ele foi em Espírito. Agora, um outro detalhe. Paulo diz, sim, são palavras inefáveis, que o homem, né, que não é lícito, não fala. Né? Ele não fala nada do que ele viu lá, ele não descreve nada daquilo que o Senhor revelou a ele. Já João, pelo contrário, né, Paulo, só uma coisa, não é porque Paulo não quis falar, tá? Não é porque Paulo foi egoísta, né? Não, essa revelação era só para mim. Não é isso. É porque Deus não permitiu. Por isso que ele disse que não é lícito falar. Né? Não era lícito, ou seja, Deus não permitiu que ele falasse. Assim como aqui no Apocalipse vai ter momentos onde João estava para escrever e o Senhor fala, não escreva isso. Né? Ou seja, tem momentos onde o próprio João tem algumas situações onde não é lícito que ele escrevesse, que ele relatasse o que tinha ouvido. Mas, de maneira geral, João está aqui revelando, está escrevendo aquilo que está vendo nas visões. Então a voz, como de trombeta, né, ele ouvira falar com ele, e disse, sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, tu vê, por duas vezes nós temos a confirmação de que aquilo que vai vir aqui na sequência é aquilo que lá no início diz, escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então, aqui nós estamos nessa terceira seção, que é aquilo que aponta para o futuro, as coisas que depois destas devem acontecer. Versículo 2, logo foi arrebatado no Espírito e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então a primeira coisa que João vê quando está no céu, quando é arrebatado até os céus, ele vê um trono grandioso, e ele vê um assentado sobre esse trono. E aí diz assim, versículo 13, ele começa a descrever a aparência daquele que estava sentado no trono. E o que estava sentado era na aparência, semelhante a pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. É uma coisa tão tremenda, irmãos, que apesar de ele descrever aquele que ele estava sentado no trono, mas a descrição, ela não é suficiente para que alguém possa fazer uma imagem disto. Nós podemos ter uma noção da glória do Senhor, mas nós não podemos ter uma exatidão suficiente para que se pudesse fazer uma imagem de Deus. Como é tremendo saber como Deus ele quer resguardar o seu povo da idolatria. Quando ele fala assim, ó, lá em Êxodo, o povo, né, esteve na presença do Senhor, ouviu a própria voz de Deus, foram tirados do Egito, chegaram até o pé do Monte Sinai, e lá Deus fala, né, ó, agora vocês vão mudar as vestes de vocês, todos vocês vão se lavar, vão banhar o corpo em água. No terceiro dia vocês vão chegar ao pé do monte, não vão subir o monte. Aquele que subiu o monte ia ser morto, mas iam ficar ao pé do monte, e lá do topo do Monte Sinai, Deus iria falar com eles. E Deus de fato fala com eles. Eles todos se apresentam ali ao terceiro dia, Deus está lá, a aparência que havia no topo do Monte Sinai era apenas como um fogo, e relâmpagos, e trovões, e trombetas, né? Era algo magnífico, mas também era algo aterrorizante para aqueles que estavam lá embaixo. Quando eles olharam assim aquilo, o povo todo temeu. E disse, ó Moisés, vai lá tu e fala com o Senhor, ouve o que ele tem para... Mas se nós continuarmos ouvindo a palavra do Senhor, nós vamos morrer. Eles ficaram com medo de que, por estarem na presença desse Deus tão grandioso e tremendo, que morreriam. Por continuarem ouvindo, né, diretamente a voz de Deus. E aquilo que Deus fala com eles é o que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos é aquilo que o povo ouviu
audivelmente, né? Deus falando diretamente com eles. E quais são os primeiros 2 mandamentos? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. E aí vem, não se prostrarás diante delas e tudo. Mais adiante em Deuteronômio, quando Deus está novamente reforçando, né, com eles os mandamentos, tal, Deus ressalta, lá no monte, vocês viram alguma aparência? Não. Era apenas a aparência de um fogo no topo do monte. Então não façam nenhuma imagem. Sabe, Deus ele ressalta várias vezes para que o povo não fizesse imagem alguma dele, para se prostrar diante dela, mesmo que tentando representar ao próprio Deus. Porque o que foi o bezerro de ouro? O bezerro de ouro foi uma tentativa de representar o Deus que tirou o povo do Egito. Tanto que eles chamaram aquele bezerro de ouro, eles chamaram aquele bezerro de Jeová, de Senhor. Eles deram o nome de Jeová ao bezerro. Ou seja, eles estavam tentando representar Jeová na figura daquele bezerro de ouro. Então eles não estavam lá tentando representar Moloque, não estavam tentando representar qualquer outro tipo de deus, Astarote, ou qualquer outro dos deuses dos outros povos, ou algum dos deuses do Egito. Não. Eles estavam tentando representar Jeová através daquele bezerro de ouro. Deus se sentiu representado por aquele bezerro de ouro? De modo algum, meus irmãos. De modo algum. Porque Deus não aceita ser adorado por meio de uma imagem. Ah, mas eu estou tentando fazer uma imagem de Deus, é do Deus da Bíblia. Deus não quer. Deus já deu uma ordem, um mandamento expresso, muito claro, que nós não devemos fazer imagem dele. E aí, então, aqui nós temos uma descrição do Senhor para nós termos uma noção da sua glória. Mas não com uma exatidão suficiente para que se pudesse fazer uma escultura, uma pintura ali, um desenho, né, de Deus exato, de como Deus é. Nós temos uma ideia de como é que é a glória do Senhor. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica. Olha só, e o arco celeste, né, estava ao redor do trono. Havia um arco-íris, né, ao redor do trono. E parecia semelhante à esmeralda. Sabe, é tão belo, né, quando num dia de chuva assim, a gente vê aquele arco, né, nos céus, o arco celeste nos céus. E a gente já fica muitas vezes assim, né, que coisa bonita, né, ficar olhando assim, né, aquele arco, né. Daí a gente já olha, já lembra aquela passagem lá do dilúvio, né, onde Deus, né, faz uma aliança, né, que jamais novamente, né, iria destruir a terra, né, por meio das águas do dilúvio. E nós lembramos então da aliança, da fidelidade do Senhor. Mas se esse arco aqui na terra, né, as gotículas ali da chuva na atmosfera, né, produzem, né, com a luz ali esse arco, né, tão belo, se isso já é tão bonito de nós olharmos, imagina o que não é a glória do Senhor, né, com um arco muito, muito, 1000 vezes mais belo do que esse que nós vemos aqui nessa atmosfera. Pensa coisa tremenda que não vai ser, sabe, quão extasiados nós não estaremos da presença do Senhor, né, contemplando a sua glória. Sabe, nós, irmãos, nós temos essa promessa de que nós veremos a Deus. Bem-aventurados, diz assim, ó, os limpos de coração. Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E também diz lá em Hebreus, no capítulo 12, que diz assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, orem para que vocês tenham corações limpos, corações puros, santificados, porque esses que têm um coração limpo, puro, santificado, é que vão herdar essa promessa de ver a Deus. E que coisa grandiosa vai ser quando essa promessa for cumprida em nossas vidas. Quando nós pudermos, com os nossos olhos, com olhos já preparados, porque não vão ser esses olhos atuais que verão a Deus. Vão ser olhos que serão revestidos de glória, serão olhos que serão transformados. Esse nosso corpo vai ser preparado para estar na presença do Senhor. Porque esse corpo atual que nós temos não resistiria a tamanha glória. Mas nós seremos, se nós permanecermos fiéis ao Senhor, quando Jesus voltar,
nós seremos revestidos de glória, meus irmãos, revestidos de imortalidade, de incorruptibilidade. E então o nosso corpo material, ele vai ser preparado, ele vai ser capacitado pelo Senhor, com a glória do Senhor, para podermos desfrutar da glória do Senhor, para podermos contemplar a glória do Senhor, para podermos estar na sua presença sem o temor de perecer, para podermos estar na sua presença simplesmente nos deleitando, nos alegrando e adorando ao Senhor, assim como nós vemos aqui nesse texto tão tremendo, desses que estão na presença do Senhor, adorando ao Senhor. E que essa seja a nossa esperança, meus irmãos. Que essa esperança, sabe, de já antever o que é a promessa para nós. Que isso nos leve, sabe, a estarmos empenhados em obedecer a palavra do Senhor, em permanecermos firmes no caminho do Senhor, para que possamos herdar tudo isso, meus irmãos. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Sabe, é por isso que, por exemplo, a gente canta, né, aquele louvor, a gente cantou no início, né? Aquela que é conhecida, né, Canção do Apocalipse, né? E naquela música, assim, as versões, né, tradicionais, né, cantam assim, estás vestido de um arco-íris, né? E a gente costuma, né, por mais que algumas vezes a gente acabou, né, às vezes esquecendo de modificar, já teve algumas vezes, né, esquecemos de modificar a letra, mas às vezes nós conseguimos, né, botar ela e corrigir, né, a letra pela escritura. O que acontece? O arco celeste estava ao redor do trono, né? Não diz ali que Deus estava vestido com o arco celeste, ele estava rodeado com o arco celeste. E é por isso que normalmente nós costumamos pegar a letra dessa música, em vez de colocar ali, estás vestido de um arco-íris, estás rodeado de um arco-íris, né? Ou cercado de um arco-íris, né? Porque é a forma como a Escritura descreve, né? Então, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono, versículo 4, e ao redor do trono havia 24 tronos. E é interessante que aqui no livro de Apocalipse aparece essa expressão 24, aparece por 7 vezes. 7 vezes da expressão 24, tá? E 24 anciãos, daí 6 vezes. Né? Então aqui, ó, e ao redor do trono havia 24 tronos. E via assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então aqui descreve aqueles que estavam assentados. Havia um trono onde Deus está assentado, mas haviam ao redor desse trono 24 tronos. E em cada um desses tronos assentados, havia um ancião assentado em cada trono. E aí vem uma questão, quem são esses anciãos? Quem são esses anciãos? Qual é a identidade deles? Quem são eles? Eu já vou chegar num ponto aqui para a gente buscar entender, compreender quem são eles. Versículo 5, eu já vou voltar, tá, para o versículo 4, daqui a pouco. Tá? Mas só vamos prosseguir aqui. Versículo 5, do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Só para os irmãos compreenderem aqui um pouco a visão que esse capítulo nos dá, né, que os outros capítulos também vão nos fornecendo, para nós entendermos algumas das coisas que estão descritas aqui, é importante a leitura que nós estamos fazendo da Escritura, lá da lei de Moisés. Porque o que nós vemos descrito lá em Êxodo, depois em Levítico também, em Números e tal, nós vemos ali a descrição do tabernáculo. Lá em Êxodo mesmo, né, Deus já dá ordem, né, de como o tabernáculo deveria ser feito. E fala assim, ó, tem uma expressão muito específica que Deus diz assim para Moisés, quando está lá no Monte Sinai, ele fica 40 dias e 40 noites lá no monte, né, logo após aquele momento, né, onde todo o povo ouve a voz do Senhor e pede, vai lá Moisés, vai tu, ouve lá o que Deus tem para falar. Né? Aí Moisés vai e fica os 40 dias e 40 noites lá. Não come nem bebe durante aqueles 40 dias e 40 noites. Ele é sustentado pela presença do Senhor. E lá ele ouve a palavra do Senhor, lá ele recebe instruções do Senhor, as quais ele vai escrevendo. E uma das principais coisas que são descritas, que ele recebe a revelação do que ele deveria escrever,
justamente é sobre o tabernáculo que deveria ser construído. E aí ali tem toda a descrição, as cortinas, né, todo o material que ia ser usado, né, as colunas, a mesa onde iam ser colocados os pães, o altar do holocausto, o altar do incenso, o candelabro, cada uma das coisas, sabe, estavam ali sendo descritas, né, com detalhes. E aí Deus diz assim, ó, faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. E esse modelo que foi mostrado a Moisés, nada mais é uma sombra de uma realidade celestial, de um tabernáculo, de um templo celestial, que ele viu lá no monte. Então, quando Moisés estava no monte, Deus mostrou para ele um modelo de um tabernáculo, de um templo que já existia, que é esse que nós vamos vendo descrições aqui em Apocalipse. E este tabernáculo que não foi o homem que edificou, mas que foi o próprio Senhor quem edificou, é esse tabernáculo que serviu de modelo para que fosse feito lá, o tabernáculo lá no deserto, era o modelo que serviu de base para o templo que foi feito depois lá por Salomão. E aí nós vemos então que havia, por exemplo, no tabernáculo havia que eles chamam de menorá, né? Que é um candelabro com 7 hastes, em cada haste havia uma lâmpada no topo de cada haste. Então haviam 7 lâmpadas ali. Havia também, na parte exterior do tabernáculo, havia o que é chamado de um mar. Né? O mar era uma pia grande, né, que cabia muita água ali, que era usada para purificação. E aqui então nós vemos no versículo 5, e um outro detalhe, havia também, lá no mais interior do tabernáculo, havia a Arca da Aliança, a famosa Arca da Aliança, né, onde haviam ali, a tampa da arca era chamada de propiciatório, haviam 2 querubins, né, edificados ali no topo, em cima da tampa da arca, do propiciatório. E o que tudo isso representa, está sendo representado aqui? A própria Arca da Aliança, ela simboliza, ela apontava para o quê? Para o próprio trono de Deus. Então, quando nós estamos vendo aqui a primeira descrição, a descrição do trono do Senhor, é para o que a arca estava apontando. A Arca da Aliança estava apontando para o trono de Deus. Então, quando fala assim, do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, quando vai, né, descrevendo aqui o trono, isso aqui está apontando para o que era a Arca da Aliança. A arca apontava para o trono. E o trono era simbolizado pela arca. Agora, nós vemos aqui, do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. O que acontecia? Tinha a arca, tinha um véu, e logo depois do véu nós tínhamos um altar de incenso, nós tínhamos uma mesa e nós tínhamos o candelabro com 7 lâmpadas. E aqui o que nós vemos, que havia diante do trono, ardiam 7 lâmpadas de fogo, ou seja, então o Espírito Santo que está sendo aqui representado por essas 7 lâmpadas de fogo, também era representado pelo candelabro que havia lá no tabernáculo, lá no templo. Então tudo isso, né, aponta, sabe, para essas questões aqui. Então o Espírito Santo de Deus, né, a plenitude do Espírito, por isso, né, esse número 7 está aqui sendo simbolizado e apontando para aquilo, né, que já era representado, né, no tabernáculo, a menorá. Depois, versículo 6, havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. Havia diante do trono um mar de vidro, ou seja, primeiro havia 7 lâmpadas, mas mais adiante descreve aqui um mar de vidro. Lá, antes, né, aquela pia, ela era feita de bronze, que estava ali, tinha água, era colocado água dentro, então o sacerdote, toda vez que ele ia ou oferecer um incenso diante do Senhor, ou ia fazer ali a expiação, ia oferecer, né, uma oferta em algum dos altares, ou no altar do holocausto, ou o incenso no altar do incenso, ou apresentar os pães na mesa de proposição, quando ele ia lá acender as lâmpadas lá da menorá, dentro do tabernáculo,
que o sacerdote precisava fazer sempre? Se lavar lá naquela pia de bronze, ou depois lá no templo, né, já não era mais chamada uma pia, era um mar de bronze, porque no templo era maior, né, a dimensão. Então, aquela pia, ou aquele mar de bronze, né, era uma espécie de piscina depois no templo, né, que tinha bastante água ali que era utilizada para essa purificação, para que o sacerdote, toda vez que ia fazer qualquer coisa, antes ele precisava se purificar por meio, né, da água que havia naquele mar. Agora, para que está apontando esse mar de vidro, né, que semelhante ao cristal que está diante do trono? Está simbolizando justamente o sangue de Cristo que nos purifica. O sangue de Cristo que nos lavou, como diz aqui Apocalipse capítulo 1. Diz assim, ó, e aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então nós somos feitos reis e sacerdotes, ou seja, nós podemos oficiar como sacerdotes porque somos lavados no sangue de Cristo. E o sangue de Cristo ele é simbolizado aqui por este mar de vidro. O que há aqui nesse mar de vidro que purifica os sacerdotes que podem então oficiar diante de Deus é o sangue de Cristo. Aí diz assim, então havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal, no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Então aqui 4 animais, há versões que dizem seres viventes, né, 4 seres viventes, no meio do trono e ao redor do trono. Então, quando fala assim no meio do trono, tá, pode ser interpretado de 2 formas, ou no meio do trono no sentido como se estivesse no próprio trono, ou no meio do trono pode ser no sentido do ponto onde estavam sendo vistos, né? Estava na meia altura, no meio, né? O que é mais provável, tá, meus irmãos? Né? Que eles estivessem, né, não no próprio trono juntamente com Deus, mas sim, né, ao redor, né, no sentido, né, tipo, no meio, né, no caso da altura, mas ao redor e não no próprio trono, tá? Então, no meio, mas ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. O que acontece? Uma vez que o trono ele era simbolizado pela arca da aliança, a arca da aliança ela tinha 2 varais que eram colocadas nelas, e ela era carregada por quantos homens? Por 4 homens. Então 4 levitas, 4 sacerdotes ali é quem normalmente iriam pegar e carregar a arca. Então precisava de 4 pessoas para carregarem a Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança ela era sempre levada aos ombros, ela nunca era levada em carroças por meio de outros animais e tal, não. Tanto que a única vez em que foi feito isso, né, quando Davi, né, queria trazer a arca para Jerusalém, e aí tentou fazer por meio, né, não da forma prescrita, né, não carregada aos ombros, mas sim, né, botar num carro de bois, deu problema. Um homem morreu. Uzá pereceu por causa disso. Davi, posteriormente, vai lá, estuda a lei do Senhor juntamente com os sacerdotes e entende que fizeram da maneira errada, não da forma como o Senhor havia ordenado. Depois eles então passam a buscar ao Senhor e fazer as coisas da maneira como o Senhor havia instruído, que era carregando a arca aos ombros. 4 homens precisariam fazer isso. Então, da mesma forma, esses animais aqui estavam também aqui. Então, aqueles 4 homens que carregavam a arca estavam simbolizando esses 4 animais. Quem são esses 4 animais? Ele diz aqui que são animais que estavam cheios de olhos por diante e por detrás. Né, esses cheios de olhos por diante e por detrás aqui, né, isso aqui não é que literalmente, tá? Eles estavam nas asas, no corpo, no rosto, cheio de olho. Por dentro também. Né? Isso aqui é óbvio que está falando de... Aliás, pode às vezes não parecer tão óbvio assim, né? Porque no Apocalipse existem momentos, né? Existem descrições que elas são simbólicas e existem descrições que são literais. Então, algumas vezes, e às vezes, de fato, não é tão fácil assim, às vezes não é tão óbvio assim, né? Saber quando
algo que está sendo descrito ali é algo simbólico, está simbolizando algo, e quando de fato está descrevendo algo, né, real e literal. Mas aqui, por que eu digo que nesse aspecto, tá, esses que estão cheios de olhos, né, os 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás, porque eu digo que é algo simbólico. Tá? Porque de maneira semelhante, no capítulo 5, tá, o capítulo 5 de Apocalipse, ele nos ajuda a entender o capítulo 4 de Apocalipse. No capítulo 5, nós vamos ver aqui, capítulo 5 de Apocalipse, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, olha só, no meio do trono e dos 4 animais viventes, ou seja, também no meio dos 4 animais, porque os animais estavam à roda do trono, então no meio do trono, assentado juntamente com o Pai, né, estava quem? E entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Então, Jesus Cristo está assentado com o Pai, está no meio do trono. E é dito assim, ó, que um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O que acontece? Jesus Cristo, ele literalmente tem 7 chifres e 7 olhos? Não. Ou seja, é algo simbólico, está apontando para o quê? É um símbolo que aponta para o quê? Aponta para uma realidade de que ele tem todo o poder e ele é onisciente. Então, Jesus Cristo, ele tem todo o conhecimento. E agora, então, por que é dito que aqui não é descrito o número de olhos que esses 4 animais têm? Apenas diz que 4 animais, versículo 6 do capítulo 4, né? É dito 4 animais cheios de olhos. Não diz assim que eles têm 7 olhos, que eles têm 5 olhos, 10 olhos, só diz que eles estão cheios de olhos. Então isso aponta para uma constante vigilância. Eles estão constantemente vigiando o seu próprio coração, o interior, e também aquilo que está à sua volta. Eles estão plenamente vigilantes diante do Senhor. Nós já vimos um querubim ungido, lá descrito em Ezequiel, que não vigiou, que caiu. E este, nós entendemos que é Satanás. E agora, esses que estão diante do trono do Senhor, estão em constante vigilância. Eles não vão cair, jamais. Porque eles estão cheios de olhos, por diante, por detrás, e Deus os fez assim, e Deus os capacitou para que estejam sempre e para sempre na sua presença, o louvando, o adorando. Aí diz assim, versículo 7, o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E ao redor e por dentro, né, estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Quando fala assim, ó, eles não descansam, tá? Não significa que eles estão ali exaustos já, não aguento mais e tal, mas eles não podem descansar, eles são obrigados a estar ali. Não, não é isso, meus irmãos. Eles não descansam não é porque eles estão cansados e não podem, né, ter um descanso. A questão é que o fato de eles estarem na presença de Deus, tão próximos de Deus, eles são sustentados pela presença do Senhor, assim como Moisés estava lá 40 dias e 40 noites lá no monte, e não é que ele ficou obrigado lá a ficar sem comer, ele estava lá passando fome aqueles 40 dias, passando sede aqueles 40 dias, não, meus irmãos. Ele estava aqueles 40 dias no topo do monte, onde a presença do Senhor o capacitou a não precisar de comida e nem de bebida. Então a presença do Senhor satisfez Moisés plenamente, a ponto que não houve a necessidade de ele comer e beber. E da mesma forma, esses 4 animais viventes aqui, esses 4 animais, eles não há necessidade de descanso. E eu tenho certeza que se qualquer um de nós fosse até eles e perguntasse, ó,
Ah, vocês não querem descansar um pouquinho, assim, né? Depois vocês voltam e continuam. Eles diriam assim, que pergunta é essa? Né? Eles não querem cessar de adorar ao Senhor. Eles estão tão extasiados, tão, sabe, absorvidos pela glória do Senhor, que eles não querem descansar. Eles não querem parar de adorar ao Senhor. Eles querem estar continuamente na presença do Senhor, adorando ao Senhor. Então a questão, sabe, aquela pessoa que acha, né, mas daí fica lá adorando ao Senhor, tipo, e a pessoa acha que vai ser algo cansativo, é porque não entendeu ainda, porque está com o coração muito preso às coisas dessa terra. Quanto mais nós estivermos, sabe, na presença do Senhor, quanto mais nós desfrutarmos da presença do Senhor, mais nós vamos entender que não há prazer maior, que não há lugar melhor de nós estarmos, e que quando nós estivermos diante do Senhor, nós não vamos querer jamais sair, não vamos querer jamais parar de adorá-lo, de estar diante dele. Eles de dia e de noite, eles estão desfrutando, eles têm prazer nisso, meus irmãos. É algo prazeroso, e com certeza é um prazer que eles desfrutam que nós ainda não conseguimos imaginar. Que nós só vamos poder alcançar isso quando nós de fato estivermos vivendo isso. Quando nós estivermos já na presença do Senhor, vendo ao Senhor, tendo essas promessas todas já cumpridas em nossas vidas. A bem-aventurança de ver ao Senhor, aí nós vamos finalmente, saber plenamente o que é que está descrito aqui, meus irmãos. Isso aqui é uma bem-aventurança, meus irmãos. Isso aqui é uma bem-aventurança de poder estar dia e noite na presença do Senhor. Não descansam nem de dia nem de noite, mas tendo glória, gozo, prazer eternos. Bem diferente, por exemplo, lá de Satanás, da besta, do falso profeta, que é dito assim, ó, lá em Apocalipse 20, versículo 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Ou seja, não há descanso. Ou também como diz aqui em Apocalipse, capítulo 14, olha só a palavra para aqueles que adoram a besta, aqueles que irão adorar a besta. Apocalipse 14, versículo 9, e seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então olha a diferença, meus irmãos. O que é melhor? Alguém estar sem repouso, de dia e de noite, em tormentos para todo sempre, aonde a pessoa gostaria, assim, ó, com todas as suas forças, que no segundo seguinte ela pudesse cessar e parar todo aquele sofrimento, mas não vai poder, ela não vai, mesmo querendo que aquilo tudo pare, ela vai estar eternamente em sofrimento, porque ela não quis adorar ao Deus verdadeiro, porque ela não quis crer no Deus verdadeiro. Ou o que é melhor? Ou é melhor nós estarmos na presença do Deus verdadeiro por toda a eternidade, o adorando, aonde se alguém perguntasse, tu quer parar um pouquinho? Não, por favor, eu quero continuar aqui. Aonde tu não quer ter repouso, tu não quer parar, tu não quer cessar de adorar. O que é melhor? Aqui, o tormento eterno, ou aqui, a bem-aventurança eterna, e esse prazer de estar eternamente na presença de Deus? O que é melhor? E muito se discute a respeito desses 4 animais e a respeito desses 24 anciãos, né, sobre quem são estes. Alguns entendem que esses animais são querubins ou serafins, porque a descrição que nós temos lá em Ezequiel,
lá em Isaías, ela é muito semelhante. Lá em Isaías nós temos a descrição de serafins, que estão constantemente, né, adorando ao Senhor, dizendo santo, santo, santo é o Senhor. A aparência lá dos serafins é como de fogo, né? Os serafins é descrito, os serafins como tendo 6 asas, assim como esses animais aqui estão descritos como tendo 6 asas. Agora, de maneira semelhante, lá em Ezequiel nós vemos a descrição de querubins. E querubins lá em Ezequiel, eles são descritos como tendo uma face de querubim, outra face de homem, outra face de águia e outra face de leão. Né, o que aponta para a descrição aqui, né, que está contida aqui no versículo 7. E aí alguns ficam perguntando, e agora, será que são serafins? Será que são querubins? Por mais que há uma espécie de junção da descrição de ambos. Porque os serafins têm 6 asas, mas os querubins lá em Ezequiel têm 4 asas, são descritos como tendo 4 asas. Então há uma soma da aparência de um com a aparência do outro. Só que, meus irmãos, existe a possibilidade de que não sejam nem querubins e nem serafins. Nem querubins e nem serafins. Os 24 anciãos também, alguns entendem que são seres angelicais, que seriam, né, uma espécie de anjo, né, que estaria ali, vamos dizer assim, com uma certa autoridade, né, lá nos céus. Então, existem aqueles que entendem que tanto os 4 animais como os 24 anciãos seriam todos seres celestiais. Mas eu entendo, meus irmãos, que o que faz mais sentido é nós entendermos que eles estão representando, que eles estão simbolizando homens, redimidos, todos eles. Tanto os 4 animais, como também os 24 anciãos. Todos eles. Tá? Por que isso? Por que eu entendo que tanto os 4 animais, como os 24 anciãos, todos eles simbolizam, representam os homens redimidos pelo sangue de Cristo? Porque no capítulo 5, no versículo 8 em diante, diz assim: e havendo tomado o livro, então aqui está falando a respeito de Cristo, tá? Do Cordeiro. Ele tomou o livro, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos. Então nós estamos aqui vendo aqui a descrição de 4 animais, mais, né, e 24 anciãos. Diz assim, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo... Quem é que estava cantando esse novo cântico? Aliás, primeiro, quem é que estava com as salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos? Os 4 animais e os 24 anciãos. Agora, quem é que cantava um novo cântico? Só os 24 anciãos ou os 4 animais e os 24 anciãos? Os 4 animais e os 24 anciãos. Todos eles tinham salvas de ouro cheias de incenso, todos eles tinham harpas, todos eles cantavam um novo cântico, dizendo... Então, olha qual é a letra do cântico que os 4 animais e os 24 anciãos cantavam. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação. Nos compraste. Eles, os 4 animais e os 24 anciãos, estão cantando que o Senhor Jesus, com o seu sangue, os comprou. Nos compraste para Deus, de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus, nos fizeste reis e sacerdotes. E nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Os 4 animais e os 24 anciãos estão cantando que eles reinarão sobre a terra. Então, o que acontece? Os 24 anciãos, ele é a primeira descrição que há deles, né? E ao redor do trono havia 24 tronos.
e vi assentado, versículo 4, tá? Capítulo 4, versículo 4. Ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Justamente as promessas que nós temos, que nós nos sentaremos sobre tronos, a promessa das vestes brancas, a promessa das coroas, tudo isso aponta para promessas que são feitas a nós, a todo o povo de Deus. Por que 24? Tá. Porque nós vemos aqui que esse número 24, ele é um número que ele vai aparecer outras vezes no livro de Apocalipse. Vamos pegar um exemplo. Nós temos a igreja, ela é chamada também de a esposa ou a noiva do Cordeiro. Amém? Então, quando fala ali a noiva ou a esposa do Cordeiro, fala de uma cidade, mas está falando de quem? Da igreja. Está falando daquela que é a noiva, daquela que é a igreja do Senhor. Então, a igreja do Senhor, e a igreja é quem? A igreja é o povo de Deus. É o povo de Deus de todas as épocas, tanto de antes do período do Antigo Testamento, como do período do Novo Testamento. Então, a igreja, ela é composta por todo o povo de Deus, desde Abel até o último, salvo antes da vinda de Cristo. Então, todo esse povo salvo é a igreja. E como é que nós vemos, então, que a igreja ela é a noiva, e como é que ela é simbolizada lá no Apocalipse? É uma cidade onde ela é uma cidade quadrada, tem 4 lados. Uma cidade quadrada, ou seja, já apontando aqui para os 4 animais. Ela tem 4 lados. Ela também tem 12 fundamentos e ela tem 12 portas, onde 12 mais 12 vai formar os 24 aqui. Ou seja, esses 4 animais e os 24 anciãos estão apontando para a totalidade da igreja do Senhor. Assim como a Nova Jerusalém, com 4 lados e com 12 fundamentos mais 12 portas, está apontando para a totalidade da igreja, do povo de Deus. Então percebam que o símbolo é o mesmo. Está apontando para o mesmo povo. Para o mesmo povo, o povo de Deus, o povo de Deus em sua plenitude. Hoje, atualmente, nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais ou não estamos? Nós estamos assentados com Cristo, como diz lá em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas o Senhor Deus, que nos amou, com seu grande amor com que nos amou, Ele nos ressuscitou em Cristo. Pela fé, meus irmãos, pela graça, por meio da fé, nós fomos salvos. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. E nós fomos então ressuscitados com Cristo. E nós fomos então também assentados, estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Então por isso que esses 24 anciãos aqui estão apontando para a igreja do Senhor, que está assentada com Cristo. A igreja que adora o Senhor. Assim como também esses animais. Porque o que nós vemos aqui? Agora, olhando para um outro aspecto. Num primeiro momento nós vemos aqui 24 tronos, onde 24 anciãos estão assentados, cada um com a coroa na sua cabeça, vestidos com vestes brancas. Quanto olha, é a descrição de quê? De um rei. A descrição de reis. E nós, por meio de Cristo, fomos constituídos, Ele nos fez, quando nos lavou no seu sangue, Ele nos fez reis e sacerdotes. Ele nos fez reis e sacerdotes. Como é que era conduzida a adoração? Quando havia ali o sacerdócio, né? Arão, tal. Quem é que conduzia a adoração no tabernáculo? Eram os sacerdotes. Os sacerdotes é aqueles que conduziam. O que nós vemos aqui nessa descrição? Olha só agora na sequência, aqui versículo 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, a gente percebe aqui que os 4 animais eles estão conduzindo a adoração. Ou seja, há esse aspecto
sacerdotal de condução nos 4 animais. Não significa que os 24 anciãos não são sacerdotes, é apenas esse aspecto sacerdotal e o aspecto de reino sendo exemplificado, meus irmãos. Mas é a totalidade do povo de Deus. Agora, existe a possibilidade, por mais que está, sim, representando, simbolizando o todo da igreja do Senhor, existe a possibilidade de haverem, por mais que representando, mas literalmente haverem homens que serão, ou quem sabe até mesmo já estão alçados a posições de proximidade com Deus. Assim, onde Deus vem escolher 4 homens para estarem ali, bem próximos a Ele, depois mais 24 que estejam, né, num segundo, né, numa espécie de hierarquia. Existe essa possibilidade? Sim, existe. O próprio João, né, quando estava lá, ele e o seu irmão Tiago pediram: Senhor, a gente quer te pedir uma coisa. Concede que no reino eu, né, se assente um à direita e outro à esquerda, né? Aí o Senhor Jesus disse assim, ele não disse assim, não existe isso, né, de ter um assentado à direita, outro à esquerda e tal, né? No céu todo mundo é igual, não existe diferença. Jesus não disse, não deu essa resposta. Ele disse assim, isso é para aquele que está reservado por meu Pai. Não compete a mim concedê-lo aqui para vocês. Então, assim, mas agora, então, existe a possibilidade de Deus estabelecer, né, uma espécie de hierarquia daqueles que foram redimidos, onde ele vai dar como recompensa níveis de autoridade, onde há 4 bem próximos, 24, né, logo na sequência e assim por diante. É possível. Nós não podemos dizer que não, isso não vai... É possível. Mas isso não anula o fato de que há uma representação aqui de toda a igreja do Senhor. Então, as duas coisas são plenamente possíveis. Haviam, lá, quando o povo estava no Egito, né, e saiu do Egito, saíram, né, todas as tribos, depois as tribos foram organizadas. Olha que coisa tremenda como é que foi a organização das tribos. 12 tribos, onde cada tribo havia um príncipe de cada tribo. Aquele príncipe estava representando a tribo inteira. Então, por exemplo, Naasson, né, ali, a gente vê ali no livro de Números, né, Naasson era aquele que representava a tribo de Judá. Então, ele estava representando toda a tribo estava sendo representada, mas havia um homem que era o representante. Então, existe a possibilidade aqui de toda a igreja estar sendo aqui representada, mas de haver literalmente um homem que está assentado. Um outro aspecto aqui também, as 12 tribos, elas estavam organizadas em 4 exércitos, onde havia uma bandeira de cada exército, onde primeiro, né, Judá estava na chefia de outras 2 tribos, depois havia Efraim também juntamente com outras 2 tribos e assim por diante, 4 exércitos que ficavam, um a norte, outro a oeste, outro a leste, outro a sul do tabernáculo. Então também tudo isso, sabe, há todo esse simbolismo, né, que já havia lá sendo representado. Tu vê, o povo de Deus todo à volta do tabernáculo, como se fosse do trono de Deus, todo o povo ali, mas também sendo representado, né, por príncipes que estavam ali, e também esses 4 exércitos, um de cada lado, né? Tu vê, há toda essa representatividade aqui, de todo o povo de Deus, né, aqui também descrito. Versículo 9 diz assim, então, prosseguindo, e quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo... O que nós vemos aqui, meus irmãos? A coroa. A coroa, ela aponta para um dos aspectos do galardão que nós receberemos. Nas próprias cartas aqui, tanto as cartas que nós já lemos aqui, as 7 igrejas, como também em outras cartas, a carta de Tiago fala de coroa, há cartas de Paulo, onde são mencionadas coroas. Existem vários textos da Escritura que vão mencionar coroas, como uma parte do galardão que nós receberemos.
Só que, para que isso aponta, meus irmãos, esses 24 anciãos que aqui simbolizam a igreja do Senhor, galardoada, coroada, para que aponta eles aqui, adorando ao Senhor e lançando as suas coroas diante do trono? Ou seja, toda a glória com que o Senhor vai nos glorificar, porque nós seremos, no dia da vinda do Senhor Jesus, glorificados. Mas essa glória que nós receberemos da parte do Senhor, ela não é para nós estarmos ali, né, contentes conosco mesmo, né, e ali todo vaidoso, né, olha que bonito agora que eu tô, olha que glória, né, que coisa legal, e tá ali se autoelogiando, né, e se admirando. Não vai ser para isso que o Senhor vai nos glorificar. Vai ser para que nós, de maneira muito mais intensa e grandiosa, possamos tributar glória a Ele. Para que possamos devolver a glória a Ele. Então, assim, ó, irmãos, quanto mais nós, formos galardoados pelo Senhor, mais glória nós daremos a Ele. Então, não seja como aquele que diz, não, eu não quero galardão, eu não preciso de galardão, se eu ficar num cantinho lá no céu já está bom. Não fale assim, isso é a fala de um ignorante, meus irmãos. Tenha conhecimento, conheça que Deus, Ele se agrada daqueles que creem que Ele existe, que Ele é, e que Ele também é galardoador daqueles que o buscam. Ele se agrada de que nós creiamos que Ele é galardoador. E quando Ele nos der o galardão, os seus galardões, esse galardão não vai ser para nós ficarmos nos auto-admirando. Pelo contrário, vai ser para que nós tributemos mais ainda a glória a Ele. Então, quanto mais glória tu quiser dar para Deus por toda a eternidade, então te esforce para ter mais galardão, porque quanto mais galardão, mais glória, mais galardão, mais glória. Então te esforce para ter o máximo de galardão possível. Porque dessa forma tu vai poder glorificar eternamente a Deus da melhor maneira possível. Porque as coroas, o que eles faziam? Eles lançavam diante do trono, dizendo, digno é, Senhor. Ou seja, eles reconhecem, nós não somos dignos. O Senhor, Ele vai nos galardoar, o Senhor, Ele vai nos recompensar, mas não é porque nós merecemos galardão, não é porque nós merecemos recompensa. Tem gente que diz assim, não, a salvação é pela graça, mas o galardão é pelo mérito. Eu não concordo com isso, meus irmãos. Eu não vejo isso na Escritura, que o galardão seja baseado em mérito. Não, o galardão também é pela graça. O galardão também é algo que nós não somos dignos. Que as nossas obras, por melhores que possam ser, elas não são dignas de receber o galardão. Elas não são merecedoras, né, do galardão do Senhor. Por mais obras que nós fizéssemos, por mais, né, a tentativa ali melhor que pudéssemos fazer para o Senhor não teria obrigação alguma de nos conceder algum galardão. Ou seja, Ele vai conceder o galardão porque Ele é bom, porque Ele é gracioso. Ele vai nos galardoar conforme nossas obras, porque Ele é bom, porque Ele é benigno, porque Ele é misericordioso, porque Ele é um Deus gracioso e que, sente prazer em abençoar e em galardoar. Não porque nós merecemos, não porque a gente vai poder, né, cobrar de Deus um galardão, porque se nós fôssemos uma questão de merecimento, a gente podia, né, chegar lá e dizer, opa, peraí, Senhor. Ele recebeu ali, mas tu sabe que eu fiz assim, o meu galardão que eu fiz a conta aqui, tu tá devendo ainda. Não. Ninguém vai poder cobrar nada de Deus. Ninguém poderá cobrar nada de Deus. Todo o galardão que nós receberemos do Senhor é porque Deus é bom, é porque Deus é gracioso, é porque a sua misericórdia dura para sempre. Digno é, Senhor. O Senhor é digno. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder. Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. E aqui nós vemos um outro aspecto, aqui nos ensina, esse último versículo nos ensina sobre a adoração. Sabe, meus irmãos, eu já tive assim, por muitos anos, né, um ensinamento, por mais que esse ensinamento,
né, que várias pessoas já, né, deram a instrução assim, mas isso foi algo que nunca caiu no meu coração. Eu nunca consegui concordar com isso, porque eu nunca enxerguei isso na Escritura. Que eles compartimentavam assim, ó, diziam assim, ó, nós louvamos a Deus por aquilo que Ele faz e adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Então o louvor seria por aquilo que Deus faz, pelas obras de Deus, e a adoração seria por aquilo que Deus é. E eu ficava pensando assim, então, mas onde é que está escrito isso? Porque eu não vejo isso escrito na Escritura em nenhum lugar, dizendo assim, ó, que nós louvamos a Deus por aquilo que Ele faz, que nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Essa é apenas uma definição humana, meus irmãos, do propósito do louvor e do propósito da adoração. Não é uma definição bíblica do propósito do louvor e da adoração. Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz, e nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Essa é a verdade, meus irmãos. Aqui nós vemos os 24 anciãos, os 4 animais, todos eles adorando ao Senhor, e adorando ao Senhor pelo quê? Tanto por aquilo que Ele é, como por aquilo que Ele faz e fez. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder. Por quê? Porque Tu criaste, ou seja, é algo que Deus fez. E também faz, porque olha só, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são no presente e foram no passado criadas. Deus, Ele é tanto o Criador no passado, como Ele é o sustentador de todas as coisas. E também aquilo que Ele quiser continuar criando, se Ele quiser multiplicar pães. Não é uma nova criação? Quando o Senhor Jesus lá sustentou aqueles 5 mil homens, fora, né, mulheres e crianças, havia ali, sei lá, em torno de 10, 15 mil pessoas, 20 mil, quem sabe, naquele local, onde 5 pães e 2 peixinhos, né, foram multiplicados para sustentar, né, aqueles mais de 5 mil pessoas. Por acaso não houve criação ali? É óbvio que houve criação ali. De onde veio os átomos para formar aqueles pães, aqueles peixes ali para poder sustentar toda aquela gente? Com certeza não foram os átomos somente, né, que compunham aqueles 5 pães e 2 peixinhos iniciais. E eles literalmente comeram pães e peixes a ponto de saciarem, de o estômago de cada um ficar satisfeito, meus irmãos. E a ponto de poder sobrar, e a quantidade que havia depois ser maior do que a quantidade inicial, mesmo após todo mundo ter comido, porque eles conseguiram levantar 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Houve criação ali ou não houve? É óbvio que houve criação. Então Deus, Ele não apenas criou no passado algo estático, aonde Ele não cria mais nada no presente. Se Ele quiser criar algo novo, Ele cria. Quem somos nós para limitar Deus e achar que Ele não pode criar alguma coisa hoje? Se Ele quiser operar um milagre e criar algo, Ele cria, do nada, algo. Ele não precisa apenas transformar aquilo que existe. Ele pode criar do nada, assim como Ele criou. Olha isso, Deus criou todas as coisas do nada, a partir do nada, tá? Porque tem gente que está dizendo assim, não, Deus, Ele já utilizou de algo que já pré-existia, que já existia antes para daí criar os céus e a terra. Não, Deus criou tudo a partir do nada. Toda vez que alguém disser que não foi a partir do nada, já fiquem com a pulga atrás da orelha, já fica o pé atrás, porque tem coisa errada aí. Deus criou a partir do nada. Deus não precisa de nada para criar algo. Ele pode transformar algo que já existe? Pode. Mas Ele não precisa. Se Ele não quiser, se Ele quiser fazer diferente, criar a partir do nada, Ele cria a partir do nada. Tá bom, meus irmãos? Então o Senhor aqui, Ele é louvado, Ele é adorado por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Então que nós venhamos a louvar e a adorar a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Amém, meus irmãos? Peço que todos se coloquem em pé.